Aí, amigos, vou fazer um chimarrãozinho agora aí. Estamos aqui em Encantado, no Cristo Protetor de Encantado. Vamos fazer um chimarrão daquele chimarrão que eu faço de Galdéria, na mão. Não podemos ficar sem o chimarrão, né? Todos os dias, né? Estando em viagem ou não, o chimarrão tem que sair, né, marido? Sai o chimarrãozinho. Só não vai se queimar aí pra aparecer no YouTube uma videocassetada. Chimarrãozinho quase pronto. Limpar as bordinhas bonitinhas assim, né? Passar a mão na carne. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Pessoal, então, eu sou a Valesca, vou acompanhar vocês até lá na frente do Cristo Protetor e contar essas curiosidades. Desta curta experiência aqui, o que a gente quer que vocês levem de mais importante para casa é o pertencimento à obra. No momento que vocês contribuíram com a visitação, vocês estão ajudando a construir o Cristo Protetor, isto é, vocês se tornam parte dessa história. Combinado? E como vocês fazem parte desta história, é muito importante que vocês tenham conhecimento que o Cristo Protetor é gerenciado por uma associação sem fins lucrativos, a Associação Amigos do Cristo. Isto é, quando a obra estiver pronta, todas as contas pagas, manutenção e funcionamento em dia, todo o dinheiro que sobrará, que é um dos principais objetivos do Cristo Protetor, ele precisará obrigatoriamente ser destinado a programas de desenvolvimento aqui da cidade de Encantado e da nossa região, o Vale do Taquari. Entendido o propósito do Cristo Protetor? Muito bem. Pessoal, estamos num espaço em obras, por isso visita somente com pessoas treinadas. Eu peço muito cuidado com a subida, mas principalmente depois na descida com as pedras soltas. Aquela tela que tem ao redor é uma tela somente de marcação, ela não protege. Então não cheguem muito próximo. Quem está com criança, cuidado redobrado. Lá em cima eu converso um pouco mais com vocês. São 43,5 metros de altura na totalidade, 6 em pedestal e 37,5 metros em altura da imagem. Que é o que nos dá o Cristo, né? Que nos dá o título de maior Cristo do mundo na atualidade. Cristo Protetor nasceu de 3 diálogos bem pertencentes à comunidade de Encantado. Um deles, Padre João Granzotto, que faleceu em Guaporé em 2020 e participou da construção do Cristo Redentor de Guaporé. Alguém conhece? Ninguém? Sim. Enfim, é uma bela oportunidade também a 50 quilômetros daqui. Padre João, que trabalhou nos Estados Unidos e na Itália, quando ele veio aí Encantado a trabalho em 2015, ele trouxe como percepção do mundo de que cidades com grandes obras religiosas se desenvolvem mais rapidamente. Paralelo a isso, um pouco antes, por volta de 2010, alguns empreendedores de Encantado tiveram a ideia de construir um Cristo lá embaixo na cidade. Por quê? Encantado é uma cidade de colonização italiana, junto disso vem toda aquela formação, participação das famílias junto à Igreja Católica, isso é cultural e ainda bastante presente. Mas essa ideia ficou pairando no ar, ela não saiu do papel. E por último, os proprietários deste terreno, propriedade particular que foi doada para a obra do Cristo Protetor. Os proprietários, 4 amigos empreendedores aqui de Encantado, conhecidos como Gigi, Soneira, o Putinguinha e o irmão dele, o Érico Talini. O pai desses irmãos, o seu Telêmaco Talini, fazia parte do grupo que queria construir um Cristo lá na cidade. Durante um período ele adoeceu e precisou fazer o tratamento de casa. E de casa lá na cidade, adoecido, ele olhava aqui para cima e pensou: por que em vez de construir um Cristo na cidade, não construir um Cristo no alto? Que assim como ele, toda a comunidade de Encantado poderia visualizar. Seu Telêmaco acabou falecendo, mas deixou a vontade para os filhos. O que aconteceu? O grande mentor dessa obra realizada aos nossos olhos se chama Adroaldo Conzatti. Ele que era prefeito de Encantado, reeleito em 2020. Eu falei era, porque ele faleceu em março de 2021, dia 19 de março fez um ano.
Seu Adroaldo visionário, gostava de desafios, pensou então, por que não pegar a percepção do Padre João, a vontade daqueles empreendedores e fazer a vontade daquele pai e construir um grande Cristo aqui? E foi isso que ele fez. Ele articulou com esses diálogos, engajou essas pessoas, como líder sabia que nada se faz sozinho e como homem público sabia da importância do Cristo Protetor ser uma obra independente, isto é, não há dinheiro público aqui. Por isso, seu Adroaldo criou a Associação Amigos do Cristo, que é um grupo de voluntários, de empreendedores voluntários aqui da cidade de Encantado, que vem trabalhando arduamente, mesmo com o falecimento do seu Adroaldo, para que o propósito do Cristo Protetor chegue ao seu fim, que é o desenvolvimento do Vale do Taquari. Além de nos remeter àqueles tão importantes valores na vida, o maior símbolo da história religiosa da humanidade, que nos remete àqueles valores, então, como eu falei, de fé, amor, esperança, né? Seja de forma individual ou coletiva. E pessoal, independente da religião, tá? O Cristo Protetor é uma obra ecumênica, não há religião, todas as religiões aqui são bem-vindas, uma obra que veio para incluir e não para excluir. Muito importante que vocês levem isso no coração, tá bom? Entenderam por que o Cristo Protetor nasceu? Pessoal, a comunidade de Encantado sabe que o Cristo Protetor só está aqui. Ele é um Cristo de e para todos, tá bom? Levem isso também. Então, como vocês podem observar, a estátua está pronta. No dia 22 de abril, o artista Marcos Moura, um cearense de Fortaleza, ele entregou a parte dele, que é a imagem, tá? O Marcos é um escultor do cimento. Toda a obra do Cristo Protetor ela foi feita em concreto armado, do alto para baixo, basicamente. O artista trabalhou na base com uma tela de fazer gaiola de passarinho, que ele foi dando a modelagem que ele queria, fixava o cimento à mão e esculpia com uma faca. Um trabalho artesanal, não haverá outro Cristo igual. O Marcos aprendeu esse ofício com o pai dele, o seu Genésio, então é um ofício de família. Essa cor que a gente visualiza na obra foi criada pelas Tintas Coral, que doou todo o projeto para ajudar. A cor chamada Cristo Protetor será comercializada para o grande público e ela é a união do tom areia, que representa a natureza, a principal característica do nosso Vale do Taquari, e da cor cimento, que representa desenvolvimento, que é o que o Cristo Protetor trará para o nosso Vale do Taquari. Agora também, então, inicia-se as obras do entorno do Cristo Protetor. O que será esse entorno? O complexo do Cristo, como será chamado? O que terá nesse complexo? Tudo aquilo que é obrigatório para receber pessoas, começando com isso, que é acessibilidade, segurança. Depois área verde, área para circulação, banheiros, área para descanso e uma praça de alimentação. E também haverá aqueles espaços para o qual as pessoas buscam o Cristo Protetor, que é o espaço para oração, para pagamento de promessa, para acendimento de vela, um memorial e uma loja de souvenirs do Cristo Protetor. E quando isso ficará pronto? A previsão é que seja para o primeiro semestre de 2023. Tá? Então teremos um ano de muito trabalho pela frente ainda, tá, pessoal? Não há uma data para inauguração, tá, do complexo do Cristo ainda. Então tudo dependerá das circunstâncias positivas e muitas vezes negativas de um processo de obras, tá? Ainda mais uma obra tão grandiosa aqui. O grande diferencial do Cristo Protetor dependerá, será o elevador que nos levará ao coração do Cristo, a 33 metros de altura, a idade em que Cristo foi crucificado. Lá na moldura do coração terá um vidro que será como um mirante pra gente. Então a gente vai ter uma visão, né, mais ampla ainda aqui da cidade de Encantado e deste vale encantado, como a gente gosta de chamar aqui. Também, olha que legal, o projeto de iluminação artístico do Cristo Protetor permitirá que tenha-se uma luz vermelha pulsante lá no coração. Então a gente vai ter a percepção de um coração batendo, como se fosse o coração da gente batendo dentro da gente. Tenho certeza que esse momento será muito emocionante para todo mundo que vivenciar ele. Tá, pessoal?
Deixa eu ver o que eu gosto mais de falar para vocês. O elevador com a estátua está orçado mais ou menos em 3,5 milhões. O projeto do entorno, né, o Complexo do Cristo, ele parte de 7 milhões de reais. Então são pelo menos 11 milhões de reais de contas a pagar. Como isso está sendo pago? Através de vocês. Hoje o grande montante de entrada do Cristo Protetor é a operação aqui. São as pessoas que chegam aqui, são vocês. O ano passado a Associação Amigos do Cristo fez uma rifa e também existe uma conta para doações espontâneas, para quem quiser ajudar, né, continuamente, enfim, também desta forma, tá? Mas a própria operação aqui é que vai fazer com que o Cristo Protetor chegue ao seu propósito. Nós já batemos a marca de 50 mil visitantes, na verdade devemos estar batendo 55 mil visitantes. Atendemos já 21 países, tá? E é só o começo do Cristo Protetor. Pessoal, alguma dúvida, curiosidade, pergunta? Algo que vocês leram, ouviram, assistiram, enfim, sai muita mídia do Cristo.